Fala pessoal, estamos aqui para mais um Quinto Elemento e hoje nós vamos falar dos esportes, que são os esportes eletrônicos. E a gente trouxe aqui para falar com a gente o Vitor Intact, que é Head Coach do Team One eSports, é isso? Team One? Chique demais esse nome. É chique demais. Head Coach, que nada mais é do que técnico, mas é Head Coach, é mais chique. E o Vitor, ele é um jogador profissional e já ganhou campeonatos no Brasil, América Latina, com o jogo Rainbow Six. Rainbow Six, você viu que o Rainbow Six. Rainbow Six, quem não conhece? Quem não sabe que é o Rainbow Six. Bando de tiozão. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Poxa, eu que agradeço, viu? Um prazer estar com vocês aqui, agradecer o convite, né? Agradecer o Lúcio que tá ali atrás, tamo junto. Cara, vamos embora pra esse papo aí que vai ser bem legal. É isso aí, você viu que a gente é tudo newbie, como é que fala? Newbie. Ou newbie mesmo, Newbie. Nudes. Nudes não. Ele fica usando vocês falam de tudo aqui então, é a primeira vez que vocês falam de games? A gente falou do Tibia uma vez. Tibia e Salvação, né? Tibia e Salvação, isso aí. A gente falou com o Cateroide, que foi muito divertido. Mas o Cateroide é um amador que acabou ganhando dinheiro. No seu caso, existe uma profissão mesmo, você virou um jogador profissional. Sim, eu tô praticamente desde o começo desse cenário no Brasil, assim, né? Porque o Rainbow Six ele começou no finalzinho de 2015 e nisso eu jogava, assim, para brincar, né? Geralmente, assim, não sabia que podia virar uma profissão. Eu acompanhava alguns cenários como de League of Legends, por exemplo, que já é um jogo mais famoso e tudo mais. Acabava não jogando tanto, mas foi um negócio que acabou pegando até a família de surpresa, assim, que minha família é cristã também, então para eles jogo tudo do inferno, né? Antigamente, né? Hoje em dia já ressignificamos isso, tá tudo incrível. Ainda mais esse jogo que é um jogo de tiro, jogo de matar e não sei o quê. Sanguinolência. A gente vai entrar nesse mérito aí, mas cara, vamos falar. E foi legal ver o crescimento, assim, a gente tá em 2022 agora, cara, e o salto que esse mercado deu foi absurdo, né? Passando até em questão de dinheiro, assim, já é mais rentável que o cinema, por exemplo, né? Olha só. Mas como é que é a estrutura do campeonato? Tem um campeonato, né? Você vê profissionalmente, tem um campeonato, tem o quê? Tipo estadual, que nem futebol, estadual, depois o brasileiro, mundial, sul-americano, como então, é que é isso? A gente tem, no Rainbow Six tem o cenário brasileiro, né? Que aí são 10 times, e esses 10 times disputam o Brasileirão, que é bem parecido com o formato de futebol mesmo. E aí os 4 melhores vão para como se fosse um mata-mata. Um mata-mata mesmo. Literalmente, nesse caso. Para poder ir para o Mundial, exatamente. Já mata-mata. Para poder fazer esses torneios internacionais aí, né? Aí de vez em quando quem cedia é o Brasil, os Estados Unidos, ou a Europa também. Vai ter um, se não me engano, nos Emirados Árabes também agora. Então, tipo, cada hora um continente cedia, assim, né? E o cascalho vem de onde? Como é que é? Então, vem não só... minha pergunta aí. Não se fala. Então, essa pergunta é muito boa porque... Que é um bando de cara interessado Vamos deixar grana, né? Cabo funfa, né? O negócio é engraçado porque é a primeira pergunta, né? Meus pais falaram, de onde que vem esse dinheiro? Como é que eu sei que... É do tráfico, pai. Não, a lavagem de dinheiro. Na verdade, eu sou um laranja ali. Onde você lava isso? Então, na verdade, vem também da Ubisoft. Eles investem um dinheiro nisso, o que a gente chama de programa piloto, que eles chamam, que é justamente... Hoje em dia, acho que já tem outro nome, mas agora não me lembro, que eles fornecem um dinheiro para manutenção do time. Como se fosse um incentivo mesmo para aquela equipe continuar no cenário. Fora isso, tem os patrocinadores, né? Que aí podem variar, assim, podem vir de qualquer lado, assim, porque é muita exposição. A gente está falando de campeonatos que pegam mais de 100, 200 mil cabeças assistindo. Então, qualquer exposição na nossa camisa, em qualquer lugar, assim como num jogador de futebol, vale igualmente, entendeu? E obviamente que cada jogador às vezes tem o seu patrocínio pessoal, né? Ele ganha um dinheirinho extra ali. Tipo uma bolsa, né? Tipo uma bolsa, geralmente muito de periférico, né? Que é mouse, teclado, assim. Essas marcas entram em contato. O endorser, na música tem muito endorser. Exatamente. Energético, principalmente essas coisas assim, que estão mais ligadas ao mundo gamer. Agora, o que tem aparecido bastante também é curso, né? Curso online de inglês e tal, escolas de inglês. Porque sabe que esse mundo está conectado e aí busca essa maneira de
angariar pessoas também pro lado deles, né? O que é muito bom também. Eu aprendi inglês com música e game. Eu aprendi totalmente com games também. Tentando traduzir. Você estava falando, você chegou a jogar, é isso, né? Jogar pelo Santos Futebol Clube. Sim. Que é futebol não, e games. Com o Neymar? Sim. Pelo Santos. Nessa época ele já tinha saído, infelizmente, senão eu tinha conhecido. Quando você fala assim, do campeonato e tudo, até você perguntou, normalmente os clubes de futebol estão envolvidos nisso ou é só o Santos que resolveu? Então, ou tem muito clube? Como é que é essa estrutura? Né? É sempre um clube? Como é que é? Não começou Dos assim, times. na verdade, né? Os times de futebol, eles observaram ali um mercado, um nicho de mercado. Exatamente, que eles ainda não tinham alcançado, viram ali uma oportunidade e entraram aos poucos. Eu acho que o Santos foi um dos primeiros a entrar, né? Quando eu jogava no Santos foi em 2016. Eles já tinham ali alguns times de outras modalidades. É interessante que modalidade a gente chama são outros jogos. Né? Ao invés de basquete, handball, modalidade, cada jogo é um jogo, né? E eles já tinham alguns jogos, era Counter-Strike, Battlefield, eles já tinham, e aí eles pegaram também o Rainbow Six, na época que estava bem começando, né? Hoje em dia a gente tem o Flamengo e Esportes, né? Que é um setor do Flamengo que trabalha, tem times de League of Legends, e não chegaram a entrar no Rainbow Six, tiveram algumas conversas. O Rainbow Six já teve o Corinthians também, já saiu também, né, agora. Roubou, né? Não tá pagando nada. E pelo pagar aquele estádio lá. Não pode investir em nada. E pelo que eu sei, assim, mundo afora, até o Paris Saint-Germain tem um time de esportes, esses times... Tem uma conversa também de algumas franquias da NBA querendo entrar também nessa... Legal, né? Então, tipo assim, eles viram que nicho, a né? única coisa que difere é que o esporte não é feito fisicamente, ele é feito na mente, né? Mas, assim, tem muita gente que assiste, tem muita gente que paga, é uma galera que gasta dinheiro com força, assim. Seja com skin, né, que é a roupinha pra deixar o boneco bonito. Tem roupinha do próprio time, então você quer comprar ali, você quer que a sua arma tenha a logo do Santos, tem. Caraca. Então tudo isso você consegue fazer de uma maneira O rentável. Tibia a gente viu isso, né? Exatamente. Mas é engraçado, entre porque parece que tá tendo uma como é tanto clube de esporte, né? Tem uma mutação mesmo, uma transformação, né? Porque muito garoto, por exemplo, que jogava futebol na rua e depois ia pro clube de futebol, começava a jogar parou de jogar futebol de rua pra ficar jogando gamer. E aí, então, tem muito, né? Virou... tem o cara tá pegando, acho que não é um nicho, não, é uma competição mesmo, né? O cara saiu, parou de ser ir pro futebol e virou Se gamer. tivesse campeonato de Pac-Man, olha aí. Era bom de Pac-Man. Porque de futebol eu nunca fui bom, mas de Pac-Man... É pior que hoje em dia tem campeonato de FIFA, de Tekken, né? Tipo, Era Street Fighter. Acho que o Sport TV e a ESPN, eles têm contrato, né? Eles transmitem alguns campeonatos que às vezes eu vejo, assim, tendo um joguinho lá muito estranho. E os caras estão transmitindo com narrador, com comentarista. É uma coisa muito louca, né? Até a TV percebeu que realmente é um lugar que eles não podem estar longe também, né? Porque É isso que mais cresce no mundo, né? Ô, Vitor, e você hoje é técnico, como se fosse técnico de um time. Você é o Tite. Exatamente. De um time. Exatamente, é a mesma coisa. E esse time é ligado a algum clube, alguma coisa? Não. Atualmente, então, fora os clubes de futebol, aí existem as próprias organizações que nasceram no próprio cenário do esporte eletrônico mesmo. E aí cada um tem seu nome, né? Tem a PEN, tem o meu time que é a Team One Esports. E aí o nome mesmo é a pessoa que cria, né? Aí cria lá o CNPJ e monta a organização. E hoje eu tô na Team One Esports, que já é uma equipe já de um tempo. Conta aí rapidamente pra gente qual que é o objetivo do jogo. O que o jogo faz? Então, Rainbow, é interessante Rainbow Six. que, assim, quando me perguntam isso, eu não tenho muito tempo pra explicar, falar, tipo Counter-Strike. Né? Mas já entendi tudo. Também. Continuo no vazio. Cara, ele parou no River Ride. Não, eu parei na porrinha, cara. Eu jogava taco. Foi o último esporte eletrônico. É basicamente um cenário de 5 jogadores contra 5. E tem os defensores e os atacantes. Os defensores, o objetivo deles é proteger uma área, né, naturalmente. E os atacantes é de invadir essa área. E dentro dessa área já existe uma bomba plantada lá
e os atacantes eles precisam desarmar essa bomba, e os defensores, que é como se fosse os terroristas, eles vão defender essa bomba para que ela detone, entendeu? Só que no caso do Rainbow Six, é uma questão que é como se fosse uma simulação policial. Então, o cenário é polícia contra polícia. Então, é a polícia defendendo, fazendo táticas de defesa para simular, né? E o ataque também fazendo essa questão de treinamento. Ou seja, é o taco mesmo. Um defende, um ataque. Então, basicamente. Um tem que entrar, só que o esforço físico era muito maior. Outra coisa que eu ia perguntar, você é profissional, né, dessa área, e na nossa imaginação, no nosso imaginário, você passa o dia sentado em frente a uma tela. Sim. Fazendo corrida. Como é que Por que você não tem 400 quilos? É isso que eu ia perguntar. Uma coisa suja de cheetos. Como é que você sujo de cheetos, né? Que cheio de espinha, dedo engordurado. Como é que você mantém forma física? Tem um trabalho assim? Tem. Algumas organizações acabam não tendo, mas a nossa tem. A gente tem, tipo, psicólogo, tem toda a questão mental também. E também alguns times têm nutricionista, uma questão ali de uma pessoa que prepara, tem uma dieta e tudo mais. Só que... Parte de ergonomia, para você não ficar tanto tempo sentado, enfim, tem a times cadeira. Que tem quiropraxista e tudo mais. Mas isso aí aqui aqui, time... né? É o Paris Saint-Germain. É o Paris Saint-Germain, exatamente. Existem times do Brasil que já trabalham assim. A gente ainda não tem quiropraxista, né? Nossa, quero muito, alô T1. Vitor, você falou da psicóloga, eu te perguntar isso. Quer dizer, na maioria dos clubes, né? Quando você fala de esporte tradicional, né? Que é o futebol e tal. Às vezes eu tenho um cara que tem boa técnica, mas ele tem um psicológico fraco, você tem que tratar o cara. Mas também tem um outro tipo de trabalho que o pessoal faz, que é a questão da performance cerebral, que é para o cara melhorar a performance cerebral. Na psicologia, no caso do psicólogo do teu time lá, para um, para o outro ou para os dois? Ele trabalha com as duas linhas? Difere muito de um profissional para outro, assim. Tem uns que funciona mais na questão da maêutica mesmo, assim. Tipo, o cara ele vai tentar te induzir a uma resposta, e outros que realmente buscam uma análise mais, assim, mental, cerebral mesmo, até adrenal, vamos dizer assim, para ver se tem alguma coisa faltando ali, né? Inclusive, como é que fala? Sugerido que a gente procure um profissional, tipo um psiquiatra, para estar acompanhando um neurologista, assim, porque se está faltando alguma coisa, o desempenho ele acaba caindo bastante mesmo, assim. Ou enlouquecendo o cara, enlouquecendo também, porque vou falar isso. A mesma questão da exaustão física de a exaustão mental. mental, A exaustão mental, assim, que leva muita gente para depressão. Eu já tive depressão também. Olha só. E na época ferrou muito a minha questão de desempenho, assim, individual. Então eu tive que procurar psicólogo, né, psiquiatra e tal. Tomei medicações e eu era meio cético com isso também, né? Porque eu achava que psiquiatra era coisa de maluco. Sim. E obviamente que isso foi desconstruído, assim, quando eu percebi, eu falei, cara, realmente existe alguma coisa dentro de mim aqui que se não estiver distribuindo direitinho ali, eu pifo. Então, questão química mesmo. Questão química, exatamente. Até porque eu lembro que, assim, poucas vezes eu me viciei em algum joguinho, mas tinha um joguinho que era de computador, que era um negocinho, não lembro o nome agora. A bolinha ela tinha que subir e quebrar as coisas. Do Atari, não? Não, era de computador. Eu sei, que era uma barrinha embaixo e a bolinha tinha que subir. Eu amava esse e eu lembro, cara, de sonhar com esse negócio, de dormir pensando em estratégia. Você falou, cara, preciso parar de jogar esse negócio. Porque eu tava realmente afetando minha vida, assim, não tem essa capacidade. E você não trabalha com isso, né? Não trabalha, o cara não, e não é um troço tão complexo, né? Sim, não é o dele deve ser muito mais, tem muito mais coisa. Cara, é engraçado até que tem muitos amigos meus que se frustram comigo, assim, porque muitas vezes quando a gente se conheceu, tipo assim, por eu trabalhar com o jogo, na cabeça deles, cara, a gente vai jogar muito e tal, não sei o quê. Só que no meu tempo livre eu não quero jogar, eu quero tirar minha cabeça do jogo. Olha, a minha pergunta ia nessa, eu tinha uma pergunta nessa linha, porque eu sou músico e trabalho com música. E muita gente fala isso sobre música, sobre se você vai trabalhar com o seu hobby, você ferra com o seu hobby. Aconteceu isso com você? Porque comigo aconteceu num primeiro momento, depois eu soube lidar com isso de uma forma melhor e hoje eu consegui gostar do que eu faço né, enfim, e conseguir aproveitar e também fazer um bom trabalho. Você passou por isso? Teve essa... Chegava, principalmente na época de jogador, agora não muito como técnico, porque eu tenho uma visão mais panorâmica, né?
mas quando eu tava jogando direto, eu chegava a enjoar de ver todo... Porque é muita repetição, né? Você tem que repetir a maior quantidade de cenários, decorar eles e beleza. E aí, na hora de jogar com algum amigo meu, se sair alguma coisa de controle ali, eu começava a ficar com raiva do meu amigo. Eu falei, não, pô, ele não é profissional. Calma, eu estou tendo... Agora é um momento de lazer, não é trabalho. Então, para dividir isso... Foi um pouco difícil, assim, mas hoje em dia já amadureci nessa questão. Mas mesmo assim, no meu tempo livre, eu prefiro fazer outras coisas, porque eu já estou tão imerso ali no jogo. Ou jogar outros jogos também, né? Por exemplo, meu trabalho é com jogo de tiro, eu gosto de jogar um joguinho de plataforma. Pô, eu gosto muito de Crash Bandicoot, assim, de Play 1, Play 2. Cara, Crash. Adoro Crash. A gente teve agora no Mundial, eu aproveitei pra comprar o Crash novo lá, o Crash 4. Então, tipo, meu tempo livre agora é só Crash e leitura bíblica também, né? Que depois a gente entrar nessa questão aí também. Eu ia falar, meu tempo livre é parar de jogar e jogar depois. Né? Só. Quanto tempo você joga por dia não para diversão, para trabalho? Então a gente geralmente começa os treinos às 2 da tarde e a gente vai até umas 10 da noite. Moleza, hein? Moleza. Então, fora antes, assim, em tempo de preparação de campeonato, quando tá mais próximo, assim, a gente tende a estender um pouco mais. Então a gente faz um trabalho tático antes. Então a gente entra bem depois do almoço, assim, tipo, terminou de almoçar 12:30, já vai pro computador, aí eu passo o plano tático para eles, aí a gente faz o exercício prático ali durante a tarde e à noite a gente vai revisar, analisar tudo aquilo que a gente fez, né, para absorver o melhor e descartar o que também não foi útil, né? Então, ao contrário daquele mito do esporte que tem que acordar cedo, 5 horas da manhã e tal, nesse caso não precisa. Acho que não. A gente acaba acordando cedo porque a gente sentiu na pele mesmo, porque antigamente não tinha muito estudo sobre desempenho de um jogador de esportes, né? Então a gente foi aprendendo na marra. Sim. E a gente percebeu que realmente quanto mais tarde a gente acorda, o corpo fica letárgico, você não consegue absorver muito bem. Então a gente acorda mais por uma questão de saúde mesmo. A gente está acordando em 8, 9 horas da manhã para para fazer um exercício físico e tal, para já chegar com a mente e o corpo ativados ali, porque a gente percebeu que não é só a mente, o corpo também tem que estar ligado ali para desempenhar o exercício físico para a mente é fundamental. Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente está entendendo agora, porque no passado assim tinha gente que acordava só na hora do treino, assim, 2 horas da tarde, que ficava madrugada jogando, né? Tipo, terminava o treino e ia ainda jogar por um lazer mesmo, tinha gente que conseguia, e aí acordava tarde, acordava totalmente lesado das ideias e aí demorava para a ideia penetrar na cabeça. Fora o reflexo também, que a gente sentiu também uma diferença gritante. Vitor, e como é que você chegou aí? Quer dizer, foi um negócio meio na sorte, sei lá, na intuição? Exatamente assim, um dia você estava jogando... Vou ficar milionário. Foi uma coisa até aleatória. Assim, tipo, porque eu jogava por lazer até então. E é aquele negócio do networking, né? Tipo, eu jogando na diversão, eu conheci um cara que trabalha tipo, em uma dos maiores multinacionais assim, de periféricos, que é a Razer. Sim. E aí a gente virou muito amigo, assim, e teve um dia que ele perguntou, pô, bora montar um time e tal, vamos fazer um time. E nessa época não era Rainbow Six ainda que a gente jogava um jogo chamado Warface, que veio um pouquinho só uma antes. coisa, isso, esse fenômeno de virar um mainstream já acontecia quando você chegou lá? Acontecia, mas estava bem no era comecinho. Uma coisa meio underground? Era muito fora da curva, assim. Você via a galera ganhando dinheiro ali. Tava acontecendo mais assim no LoL, né? Tinha acontecido um pouquinho no CS, mas no Brasil ainda não era tão forte, eram só os times do Gaules ali, do Fallen, né? Aquela galera das antigas. Mas em outro FPS, que eu tenha visto assim, ainda não tinha rolado. E aí peguei muita amizade, né? Hoje em dia até um streamer famoso, é o The Darkness. E aí a gente ficou muito amigo e aí surgiu essa oportunidade de a gente montar esse time. Depois eu morava no Espírito Santo, na verdade, né? E aí eu me mudei para Santos para poder estar perto dessa empresa que é a Razer. Hoje em dia a filial da Razer no Brasil está lá em Santos. E nisso eu já consegui, eles me arrumaram um emprego lá na Razer para eu conseguir me manter lá e treinar lá também.
Então foi tipo assim, foi muito estar no lugar certo, na hora certa. Abraçar e seu desempenho no jogo também, né? Desempenho no jogo, obviamente. Tinha o teu talento sem lá. Sem isso não teria, né? Não teria a vocação, rolado. né? E a família, quando você disse, estou indo para Santos? Tô indo pra Santos jogar. Não, indo pra Santos, beleza, vou jogar no Santos. Aí, beleza, vai jogar futebol. Não, mas esse moleque nunca pegou numa bola, nunca vi ele bater uma bola. É engraçado que, tipo assim, eu sempre gostei muito de competir. Então, tudo que eu fazia, eu queria competir. Então, na escola, participava de campeonatinho estadual, de futsal, de basquete. Só que, aos poucos, meu pai, ele foi meio que embarreirando, assim, falando, não, o negócio é você fazer um curso, você ser concursado, porque meu pai é concursado e tal. Ele queria que eu seguisse... Cultura é uma cultura bem brasileira. Exatamente. E eu não culpo ele, porque realmente, há 20 anos atrás, era o mais seguro de fazer, né? Então, realmente... Há 70 anos. Então, tipo... o mais seguro. Eu coloquei 20, hoje é que começou a ficar mais... Exatamente. Depois de 20 pra cá, que começou a ficar mais liberal, vamos dizer, mais freestyle, assim, né? Vitor, tem alguma característica que você faz para selecionar o jogador, que você vê previamente, esse cara eu vou botar no meu time? Além de jogar bem, né? Principalmente como ele se porta, né? É engraçado que como a gente tem a vivência de muitas pessoas que vão passando assim, ou por outras equipes que você vê também, é que nem você assistir um jogo do Michael Jordan, por exemplo. Você vê ele em quadra, mas você vê ele fora da quadra, ele tem um instinto, um negócio, assim, que você fala, mano, esse cara, ele é um competidor nato, sabe? Então, ele leva o time. Exatamente, para quem consegue sacar logo essa essência assim no jogador, isso antes de ver também os atributos dele dentro do jogo, já é uma coisa que chama a atenção. E aí também tem a questão de habilidade do cara, né? Você vê ele jogando, você vê que ele tem noção, o que a gente chama de timings, né? Tipo assim, ele sabe agir, a tomada de decisão dele na hora certa, quando precisa ser tomado. E aí você vai pegando isso aí, questão de reflexo também. E principalmente como que ele lida em grupo, né? Porque é um jogo coletivo. Então existe olheiro? Como é que funciona? Onde você vai buscar os caras? Hoje em dia os olheiros são mais os técnicos mesmo, né? Ou os managers, que a gente chama assim. E a gente tá sempre olhando os campeonatos. As ligas menores. Ligas assim, menores, Série B, tá subindo uma galera da Série B. Que legal. Tem Série B, tem Liga de Acesso. Tem o Jabaquara, né? O Jabaquara deve ter um Português Santista. Tem tipo... Muito legal. E você lida com que idade? Qual é a idade dessa galera, assim? Porque também é diferente você lidar com um cara de 20 e poucos anos e um cara de 12, sei lá, 13. Então... Como os pais lidam com isso, né? Você tá pegando, aliciando o meu filho para ser jogador, sei lá. O Rainbow Six, para mim, ele ainda tem uma qualidade que, como o jogo aqui no Brasil ele é permitido apenas para maiores de 18, então a regra é que seja para maiores de 18. Tem alguns outros jogos que permitem 16, mas eu prefiro já pegar uma pessoa pelo menos um pouco mais madura. Jovem assim, é um jovem que não sabe morar sozinho, então... adulto hoje em dia é um pouco complicado essa aí. Tá americano ele, né? Porque eu tô falando Team One, rapaz. Head coach. Head coach. Não pode. Cara culto, né? Traz pro nosso povo. Fala. Então traz aí, traga pra nós. Então, tipo assim, varia. Os times geralmente têm de 18 até 28 anos, 30 anos. Eu acho que é mais ou menos esse parâmetro, assim. O pessoal depois dos 30, assim, vai começando a aposentar, assim. Um negócio meio natural. Ninguém nunca... É tipo futebol mesmo. Mais ou menos como futebol. Em algumas modalidades o pessoal vai mais além. No Counter-Strike, que é outro jogo de tiro também, tem uma galera mais velha, assim, de 34, 35, 36 anos. Também é um jogo mais antigo, né? Também é um jogo mais antigo. Só que instalou-se uma crença de que quando você fica com 26 para 30, você já começa a perder ali reflexos, um pouco da sua mecânica do reflexo. Só que esses caras... Então eu não tenho chance mesmo, não tem jeito. Não, acho que tá um pouco tarde. Então não tem liga de veteranos? Devia ter, né? Masters. Olha, eu não quero chatear, mas acho que é sênior. Sênior. Só que esses caras do CS meio que quebram isso, né? Inclusive, tem um time já de veteranos aí, que é o time do Fallen, né? Que fizeram ali o Last Dance, né? Pegaram ali esse nome do documentário do documentário.
pegaram uma galera, entre aspas, velhote assim, né? Que tipo, tem toda a minha idade, de 27 a 30 e poucos anos, e os caras estão dando muita bala ainda. Então é uma questão a ser muito estudada ainda. Mas a questão é que o pessoal realmente prefere pegar uma pessoa mais nova, porque é aquela parada também que o pessoal fala, né? É mais fácil você ensinar um cão novo, novos truques do que um cão velho. Você não tem vícios de jogo. Exato, tudo ali você tá imprimindo. Pelo que eu entendi, não é só uma questão de apertar botãozinho, tem um negócio de estratégia ferrado, assim, né? Basicamente é um jogo de estratégia. É mental, né? Principalmente o Rainbow Six, porque é diferente do Counter-Strike, por exemplo. Pra vocês entenderem, o Counter-Strike tem vários mapas, né? Que você escolhe jogar. E cada mapa tem uma geografia imutável, assim. Você decora toda aquela parte ali do mapa e aí você começa a fazer as táticas, né? Por aqui é melhor e tal, você tem mais acesso pro lado X e Y. Só que no Counter-Strike, o plano, ele é totalmente horizontal, assim. Você não tem andares. No Rainbow Six você já tem. Você tem 2, 3, 4 andares. E muda os mapas? Muda os mapas. Hoje, no nosso leque de mapas do competitivo, são 9 mapas. Então, você pega... cada mapa tem, às vezes, 2, 3 andares. E em cada andar tem 2 bombes. Então, você precisa de uma tática para cada bombe, para cada andar. E diferente do Rainbow Six também, tem a questão do próprio jogo, que você pode quebrar a parede, você pode mudar um pouco dessa geografia, entendeu? Então é mais tático ainda. Perfeito. E tem recorde pessoal? Tem. Né, aquele cara que foi o Bambam, parou, tipo o Michael Jordan do Rainbow Six. Nunca deixaram o Rambo do Rainbow. Tem, tipo, o cara que tem o maior número de eliminações em um mapa. Tem o time que conseguiu ser campeão por mais tempo. Né, que é o nome tem as estatísticas, assim, tem as estatísticas. Melhor passe, né? Sim, o que mais posse de bola é a mesma coisa. Tem assistência, questão de plant de bomba também é uma questão estatística também. Então tem tudo isso, assim. E essas estatísticas são muito importantes também na questão de você escolher o jogador. Né? Jogadores com estatísticas melhores para cada posição. Existe posição também, tipo atacante, zagueiro, esse negócio assim. Ô, Vitor, e tem uma espécie de mantra que o senso comum ainda acredita que jogos violentos geram violência. A gente vê um cara muito violento. Então tivemos que esconder todas as armas, coisas pontiagudas, né? As pontiagudas. Aliás, o cara que você bateu antes de trair já mandou pro hospital. Tá bem, inclusive. Só teve um traumatismo craniano. Então, você tem toda a pinta de... Então, mas isso, de certa forma, no senso comum, ainda se acredita muito nisso, como você é o que você come, entendeu? Esse tipo de mito que acaba grudando no senso comum. Tem muita resistência, vocês têm muita crítica, como é que vocês lidam com essa... Já teve mais, assim, né? Porque quando começou realmente a estourar, obviamente muita gente não entendia e via até com a questão de preconceito, né? Quem são esses vagabundos aí? Não, esporte, isso não é considerado esporte. Esporte é você exercício físico e não sei o quê. Exato. Tudo que eu acho. Tipo xadrez, né? Tipo xadrez. Então, o xadrez arco e flecha. O xadrez é um esporte que a gente usou muito para defender o nosso ofício. É um esporte da mente e tudo mais. Esporte é uma coisa que tem que ser, cara, com emoção, movimentação. Mente, né? Golfe, por exemplo. É algo que é estudado até hoje, assim, essa questão da violência, porque... Eu acredito que em algum grau pode sim influenciar, mas a pessoa já tem que ter uma predisposição, às vezes psicológica. Então, mas aí não seria o jogo, né? Não, aí é mais seria, sei lá, a pessoa mesmo, que além do jogo pode ser uma série de violência, um filme violento. Claro. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Hoje andar na Paulista, pô. Não, aí a questão é assim, tem mais violência na Paulista que no jogo. Quando o cara tem essa busca, ele vai buscar onde for, no Zap, entrar em... Exatamente. Buscar amigos que querem... Lembra do você não era nascido, mas tinha o Faces da Morte, que eram os VHS com mortes reais. Eu queria ficar longe disso. Também não gostava disso. Porque eu achava um negócio meio... Mas os caras que eram mais na coisa E mesmo esses não eram violentos, né? Eu tenho um amigo que adora até hoje, é puta cara bonzinho, assim, não tem nada.
Então a ligação... Não, isso é um mito mesmo de E outra, quantos caras... ciência, né? Quantos caras não aparecem... Tem um estudo que diz que... Quantos caras não aparecem que falam assim, nossa, mas ele era tão bonzinho, ficava em casa. É a coisa do pensamento. E aí o cara assassinou a família. Metonímico. Um cara vai lá e atira em todo mundo, porque joga o jogo... Não, e joga o jogo, né? Não é porque... Ele joga o jogo. Não, mas ele joga o jogo, aí todos os que jogam o jogo têm essa predisposição. É metonímia, né? Você toma parte pelo todo. Aquela questão de, tipo assim, vamos supor que um cara entrou na faculdade ali, atirou em um monte de gente. Poxa, mas por que ele faz isso? Aí entra no quarto dele, tem um videogame ali com o Duke Nukem, que é um jogo tipo, muito violento. É isso. Mas você não vai ver que ele sofria bullying na escola, sei lá, a família, né? A família, qualquer coisa. Tudo. E eu vou te falar, um dos cenários mais violentos que eu vejo hoje, até hoje em dia, é questão de torcida de futebol também. Sim, exato. Eu tenho cagaço em jogo de futebol. Porque às vezes você tá parei de ir por causa disso. Você tá de bobeira ali, você pode dar um soco. E ali não tem nada de esporte violento, né? Os caras estão ali vendo futebol. Aliás, o futebol soccer... Eu tô mesmo americano. O futebol, é porque tem o futebol americano, que é mais. Daqui a pouco vai estar fazendo guerrinha de queijo. O futebol soccer, ele é mais frufru, assim, pros caras que jogam futebol americano, rugby. Fala assim, isso aí sobretudo moça, hoje. Né? Inglês, o futebol hoje tá quase uma briguinha de comadre. Se você dribla, o cara já fica... o futebol brasileiro, né? O brasileiro. Fora tá bom, tá melhor, tá bem melhor. Sim. O nível tá muito alto. Mas eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci nessa questão do futebol e do... da violência? Enfim. Segue, daqui a pouco você lembra. Mas é muito interessante essa coisa da violência, porque realmente pegou, né? As pessoas... Agora você disse que tá menos, assim. É bem menos, porque realmente não tem muito embasamento. Não tem nenhum estudo sério. Pra mim foi o contrário, cara. Eu jogava muito Call of Duty, gosto ainda. Sim, Call of Duty. Não tenho tempo ainda, mas eu gosto. E quando eu tô no auge, assim, no meu estresse, parar pra jogar... Tem um efeito... Contrário. Dou um tiro, penso nos caras. É melhor você atirar neles do que atirar em alguém. Exato. Estudo por estudo, tem estudos que mostram exatamente o oposto. Que o cara, assim, vendo filmes violentos e... jogando, a catarse, exatamente. Vai lá, solta o negócio. Porque às vezes a gente precisa da válvula de escape, né? Claro. Você a fumacinha da chaleira ali, tirou e... Você assiste o Desejo de Matar, você quer ver as colocações metafísicas do personagem Paul Kersey? Não. Não tem. Você quer ver ele metendo bala nos bandidos. Exatamente. Você fica feliz com aquilo. Com Clint Eastwood, Dirty Harry. Fantástico. Clint Eastwood tem isso. Do revolvão desse tamanho. Agora, mudando um pouco o caminho da prosa, você é um cristão assumido, você saiu do armário, né? Porque hoje em dia é quase isso. Você fala assim, você olha pro cara ali, eu sou cristão ainda. Você botou com uma Bíblia aqui. E no mundo gamer, isso é quase um sacrilégio, né? Quase um alienígena, quase um Pokémon, como é que você meio que deixa quase na manga? Todos os mundos, na verdade. Né? Hoje em dia, quase todos os mundos. Quase todos os mundos. Não, eu deixo bem exposto mesmo, quando tem a oportunidade de evangelizar, evangelizo também, obviamente sem ficar forçando, assim. Claro, sim. Mas deixo bem exposto, assim, né? Obviamente que a gente tá numa época que ser crente ficou até legal, né? Tipo, bem aceito, cool, assim. Né? Bem, como é que é? Contra a cultura, né? Contra a cultura. Então, hoje em dia, você falar que é crente você nem é tão excluído, assim, na verdade, né? Então, acho que é até mais tranquilo. Mas eu gosto muito, cara, de falar sobre isso, assim, até lá no time mesmo, antes de jogo, puxo oração, falo de Deus e é uma parada bem natural, assim, na verdade. Eles levam numa boa, levam numa boa e gostam muito, inclusive. Legal. A gente já teve algumas experiências lá também, é muito legal. É interessante porque era comum, né? Antes do teatro, as pessoas se juntavam, rezavam Ave Maria. Antes do, né? Eu não peguei essa época do teatro, não. Do teatro que eu peguei... Tinha. Os caras faziam... faziam uma macumbinha. Zé Celso não fazia oração. Mas antes do jogo, vamos falar. Antes do jogo... Adoração a Dionísio. Você fez teatro, mas muito pouco tempo. Você não sabia. É uma revelação. Salvei o Teatro Nacional por abandonando. Mas antes do jogo, vamos... que é mais comum. Antes de
de tocar, tinha muito músico que fazia. Mas ainda tem, no futebol você ainda vê muito. Futebol, esporte, no esporte eletrônico também. Tem bastante de todas as religiões. Porque assim, os estúdios, eles estão cada vez mais forçando uma barra pra essa coisa Rainbow. Desculpa. Eu tinha que fazer. Rainbow é de Noé, não Rainbow Six. O Rainbow é a o sinal da aliança noética. Roubaram o nosso símbolo, né? Da aliança noética. O símbolo dos Deus. Nosso, de noética. Não farei mais isso. E parece que até tem uma cor a mais, ou menos. É meio o LGBT. O que tem? Cada um deve ter tirado o branco, porque cor branca eles não gostam. Cada bandeira tem um significado. Eu não sabia disso. Mas e a relação, eu queria saber da relação dos teus pais, quando você começou... não acabou a história. E hoje? Então, meus pais na época achavam que isso não era nem um pouco rentável e que era Se eu fosse seu pai, eu achava a mesma coisa. Vagabundo, vai fazer uma faculdade. Até hoje, eu acho. Viu, João? Meu filho que tá aqui. Então, eu dei uma barganhada legal, assim. Eu falei, beleza, me dá 3 meses. Legal. Se eu não conseguir nada, eu faço o que você quiser. Aí já... Ô, louco, estabelecer um prazo. Coragem, assim, coragem. O que quiser, não, vou enfiar esse cara pra fazer uma, sei lá, metafísica, um negócio que ele não, tá ligado? Que ele odeia. E realmente, meus pais não iam dar nada, né? Então, pra eles era tipo assim, win-win situation. Agora eu peguei ele. Não vai ganhar dinheiro mesmo, beleza. Aí não existe. Até porque você deu um prazo curto, 3 meses. Sim, 3 anos. meses, porra. 3 anos vale a pena o deal, né? E aí... Até porque você passar uns 2 anos lá. E nem precisa perguntar se você conseguiu, porque você tá aqui. Pois não, pior que, cara, Deus já tava metido nessa parada aí também. Né? Não sei qual é a linha teológica que vocês seguem, mas... Eu, assim, como carismático, assim, cara, o Espírito Santo sempre me confirmando, assim, não, que é isso mesmo, que você vai fazer isso e tal. E eu fui só seguindo, e fui dando muito certo. Eu estipulei esse prazo de 3 meses. Em 1 mês eu já tinha um emprego e eu já tava morando sozinho. Em 1 mês. Bacana. Tipo, morando sozinho significa pagando aluguel. Aluguel. Em outro estado ainda. Em outro estado. Porque eu tenho uma tia... De fato, é providência divina. Pois é, eu tenho uma tia que ela cedeu a casa dela para eu passar esses 3 meses. Ela mora lá em Santos. Então eu comecei morando lá, deu 1 semana e meia, eu já tinha um emprego. Falei, bom, vamos alugar um lugar. E você gostou de Santos? Minha cidade lá. Cara, gostei muito. Lembra muito o Espírito Santo. Cidade de Porto, né? Exatamente. Tua Ô, Vitor, e sua meta profissional? Você tem algum sonho de conquista como técnico? Cara, é bem legal você falar isso, porque, tipo assim, quando é bem semelhante ao do jogador, né? O jogador, ele quer o quê? Ele quer ser campeão, ele quer, né, levantar o troféu. Sim. Obviamente, como coach, eu quero isso também, mas muito mais também preparar profissionais competentes, sabe? Assim, e preparar homens, de fato, né? Porque, cara, é muito engraçado, né? Eu também já fui muito menino, assim, comecei com 18, 19 anos. Inclusive, comecei a morar sozinho com 19 anos, quando eu vim para Santos. E eu tive que amadurecer muito rápido, assim, sem minha mãe ali para estar ajudando. Então, tipo, essas questões mais de casa, eu comecei a descobrir que a roupa não se lavava sozinha, ela só ia acumulando. Absurdo ali. Isso, né? É um negócio, eu também fiquei chocado. É horrível. Fiquei chocado. A comida não aparecia ali. Luz tem que pagar, senão corta, né, cara? Pois é. Então, nessa mesmo. dinâmica de equipe, a gente tem o que a gente chama de gaming house, que são justamente esses alojamentos que a gente mora lá, com a equipe inteira. Sei. E aí você vê todo tipo de comportamento, né? Então você vê a toalha jogada, você vê roupa no chão, não sei o quê. Então, como uma república de exatamente, né? uma república. E aí você também prepara pessoas, não só para o jogo, mas para a sociedade também, cara. Sim, eu acho isso... Para o mundo, virou uma questão, assim, que... Pedagógica, né? Pedagógica. E a garotada que chega pra você, que não é tão garotada assim, né? Mas chega mesmo nessa geração mimimi ou aguenta levar expor mesmo? Aguenta. Alguns não tanto, mas... Graças a Deus, o meu time, assim, eu nunca tive nenhum problema. Inclusive, até questão de organização, os caras são bem de boa. Deus até abençoa nisso, porque olha, imagina se eu tivesse que ficar de babá às vezes também. Mas assim, um puxão de orelha ou outro ali, inclusive é algo que eles me pedem. Porque eu tento... O limite ali, né? Já teve... No passado, quando eu era jogador, eu era capitão. Então eu sempre cobrava muito também. Eu já cheguei a magoar algumas pessoas com o meu jeito de cobrança. E isso ficou marcado
Pra mim, assim, então eu realmente... Não foi legal, você não foi legal. Você não se... E aí, quando eu cheguei como coach, eu me lembrava, eu pensei assim, não, eu preciso achar um meio termo aqui, da mesma forma que eu preciso agregar o conhecimento, mas eu não posso também... E manter a autoridade. E manter a autoridade, sem ser muito fofinho ali, ursinho carinhoso. Só que aí... a gente já falou muito sobre isso, falou algumas vezes sobre a autoridade, quando você tem autoridade, porque você tem o conhecimento, você tem, é diferente de quando você autoridade quer impor, adquirida, né? Não autoridade pelo que exatamente. Inclusive, se eu não me engano, já ouvi isso, posso estar enganado, mas até a definição de autoridade passa por essa questão de autor, né? De você realmente ter a autoria. Então isso é muito forte, né? Quando você realmente percebe isso. E o pessoal me respeita justamente por causa disso. Eu já fui jogador no passado, eu já tive minhas conquistas. Então, tipo assim, o que esse cara tá falando? Tem algum embasamento, né? Nem que seja empírico, ele já viveu alguma coisa, ele já fez. Só que aí é algo que eles pedem, assim. Eles falam, às vezes, o Intact, eu acho que você tá pegando muito leve com a gente. A gente quer ser mais cobrado, cobra mais. Então, aí eles estão me ajudando nisso também. É que eu sou coach de primeira viagem também. Eu tô aprendendo muito com essa nova função, apesar de entender muito do jogo. Quanto tempo faz? Você tá? Eu tô há 3 meses. Agora? Super recente. É recente mesmo. Então eu tô me adaptando, apesar de que eu conheço do jogo, assim, é uma função totalmente diferente, inédita pra mim, né? Sim. É bem legal. Então é a primeira entrevista como... Primeira entrevista como coach. Olha só. Que honra. Mas como é que foi esse convite, então? Você era de time até ser coach, você era jogador? Ou parou? Eu parei de jogar um pouquinho antes da pandemia e virei comentarista. Que é uma coisa que acontece no futebol também. Às vezes o jogador ele se aposenta e vira comentarista. Então você é o Casagrande. Mário Sérgio. Eu falei justamente. É o Mário Sérgio, que era comentarista, depois foi ser técnico. Então, o Casagrande não tem capacidade pra ser nada. Capacidade pra ser nada. E aí eu tava bem de boa lá. Não esperava também o convite. Mas é outra coisa que Deus falou comigo também. Teve um dia que eu tava bem de boa. E aí eu ouvi o Espírito Santo falando, acabou as férias. Porque realmente o trabalho de comentarista é um trabalho muito tranquilo. Porque se você entende do jogo, você sabe o que você está falando. Vai embora. E a carga horária, os campeonatos são só final de semana. Então eu tinha de segunda a sexta livre e eu trabalhava poucas horas de sábado e domingo. Então realmente era férias. O Espírito Santo ele falou, acabou as férias. Acabou. E aí ele começou a falar, eu vou te levar de novo para um lugar de onde você não deveria ter saído. E aí, do nada, eu acho que foi uns 2 dias depois, veio. Eu falei, caramba, cara. Então tem um sentido meio de missão aí. Quando você fala assim, eu quero ganhar troféu e tal, mas a minha ideia também eu acredito educar, formar. E eu também acredito que seja a questão do evangelismo nessa parte, nessa esfera social, que são os games. É que ele não manja da teologia protestante. Teologia protestante a gente está sempre em missão. Ah, sim. Então, alguns são missão suicida. Desculpa dizer. Sim. Mas enfim. O galardão é grande. Muitos Até pra todo mundo. Mas é até uma questão que eu tava até falando com o pessoal ali, né, antes da gente começar a gravação, que é mais fácil encontrar Jesus hoje numa balada, porque às vezes vai alguns doidos lá pregar em balada, em prostíbulo, do que no jogo. Você não se fala do assunto. Não se fala de Deus, sabe? Isso, em nenhum evento gamer. Então, todo mundo crente 007 nesse mundozinho. A gente vai se encontrando assim, procurando no feed, assim, o pessoal, caramba, eu vi uma foto lá que você tava na igreja, cara. Caramba, mas é isso. É o que a gente falou também. A gente tá na situação que os homossexuais estavam há 100 anos, né? Tipo, dava aquela piscadinha assim. Eu tenho uma história. Pô, você também, cara! Exatamente, assim mesmo, cara. Então, eu tenho uma história que foi isso. Tava fazendo uma mudança. Aí tinha uma moça que estava ajudando a gente na mudança, eu botando meus livros. Vai dando sinais, né? E de repente eu fui botando, viu meus livros, Bíblia e tal. Daqui a pouco ela olhou e fez assim: o senhor pode falar um minutinho? Eu posso. Ela chegou junto de mim, olhou para um lado assim: o senhor é irmão? Aí eu olhei para um lado e falei assim: sou. Paz do Senhor, muito bom. Eu me senti encontrar contra a cultura, isso aí. É muito engraçado você fazer isso no Uber, né? Você vai identificando. Aí você vai lá, tem um terço no... exatamente. Esse cara dá pra bater papo. Você já manda assim, tudo bem, tudo, graças a Deus. Aí o cara já manda um amém. Você sai e fala, fica com Deus, o cara amém. Olha, irmão. Tem uns que são, já de cara, você já vê que é mais penteca assim também, né? Eu cheguei no aeroporto, depois de jogar um mundial,
pentecostal. O pentecostal, sim, né? Sim, Que eu cheguei assim, eu peguei o Uber, boa noite, tudo bem? Pô, tá chegando de viagem? Tô, ele, glória! Eu falei, isso daí deve ser de uma assembleia, né? Muito bom. Mas é isso, porque é engraçado, né? Porque a visão que se tem do cristão, para os caras que não entendem nada de cristianismo, óbvio, é que é de pouca liberdade, né? Eles não são livres. Só que quando você encontra, você fala, puta, agora eu posso falar à vontade o que eu penso, né? É diferente. O fascismo mesmo, que existe nos círculos de esquerda, nos círculos ateus, quando o cara é anticristão, normalmente, é de você... você fala um A fora do pinico ali, você... Não, porque você está sendo homofóbico, você está sendo machista... Você é muito mais maltratado sendo cristão num grupo ateu do que sendo ateu num grupo cristão. Exatamente. Então é muito mais livre, né? É engraçado isso. Não, isso é muito doido. E realmente, tipo, hoje em dia, eu nunca sofri nessa questão. Apesar de, no mundo gamer, você ter pessoas de todas as religiões, assim, ninguém nunca me distratou por ser cristão, sabe? Muito pelo contrário. Inclusive, até falam pra mim, assim, tipo, cara, pô, com você eu consigo bater um papo tranquilo, você não me julgou em nenhum momento e tal. Falei, cara, se você soubesse o que o evangelho de fato, você ia ficar justamente para não julgar, ter um negócio ali. Exatamente. E aí abre-se uma porta, abre-se uma discussão. Quem é Deus para você? Teve uma experiência, até na GH mesmo, que foi muito engraçado, né? GH é o que? GH Game House, que é no nosso centro de treinamento lá, né? Ninguém ali é cristão, mas assim, cada um tem a sua fé, às vezes até acreditam em Deus e tal. E eu lembro que eu tava vendo uma palestra de um cara que eu gosto muito chamado Shawn Bowles. Ele é um cara que se move muito nos dons espirituais, assim. Cara, o cara mandando palavras muito assertivas, assim, sobre as pessoas. Eu falei, caramba, Deus, se o senhor faz isso mesmo, eu quero ver o senhor fazer agora aqui, vamos ver. E aí, cara, veio assim, muito claro na minha mente, assim, 10 de janeiro. Falei, caramba, será que é a data de aniversário de alguém? Eu fiquei com muita vergonha, eu não falei 10. Eu falei, galera, alguém faz aniversário em janeiro? Aí um deles levantou a mão, eu faço, 10 de janeiro. Aí eu... Aí, por quê? Eu fiquei branco na hora. Falei, vocês vão achar que eu tô doido, vocês vão achar que eu sou maluco, eu não sei o quê. Aí eles ficaram curiosos, assim, o quê? Eu falei, cara, eu fiz um teste aqui e tal, de ouvir a voz de Deus e tal, e eu ouvi 10 de janeiro e tal, não sei o quê. Aí alguns vieram me procurar depois, falei, cara, eu queria muito saber como é que ouve a voz de Deus e tal. E aí eu fui instruindo, assim, tipo, eu não preguei a Bíblia ali na hora, assim, eu falei, cara, você vai entrar no seu quarto, você vai orar, e talvez não espere ouvir uma voz, tipo, grave, assim, tipo, ouvi um anjo, Cid Moreira. Não espera isso. Meu filho. Tipo, Deus fala de uma maneira muito simples, às vezes até ele usa a sua própria mente, porque é a criação dele, então ele pode, tipo, gerar imagens na sua mente que te pontuem alguma coisa. Beleza, encerrou isso, no dia seguinte o cara, eu orei, Deus falou comigo, não sei o quê, ele me arremeteu coisa do meu passado e tal. E aí o cara já teve uma experiência com Deus ali, eu falei, cara, pô, é real, tá vendo? Pô, você não quer entregar a sua vida pra Jesus e tal? Pô, mano, eu quero entregar minha vida pra Jesus, sabe? Entendeu? Então é um negócio, eu vejo que é uma ponte, assim, sabe, entre os mundos. E é o que você falou, não é pra ficar enchendo o saco do cara, deixa a porta aberta, quem quiser entrar, entra. Naturalmente, né? Tem uma galera que eu mais ouço é tipo assim, cara, eu não sabia que dava pra ser crente e ser gamer. Então, como é que é esse negócio? Aí a própria curiosidade, tipo, como assim, cara? Você não é o herege da turma? Então, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. Eles têm um entendimento muito ruim. Tanto e é isso que a gente conversa também, pô, você pensa no Carola, é o Carola de cinema, né? O cara, putz, também não é do seu tempo, mas a Sinira da Tieta lá. Sinira. Que era que andava de preto e tinha o pênis do marido guardado. Não, essa era a Perpétua. A Sinira era amiga da Perpétua. Amiga e também ficava todo o tempo inteiro fazendo mas isso já era o início de rotular e tal. Quando você vê um cara conversando, falando palavrão às vezes... Faz a caricatura do cristão, né, pra debochar, pra ironizar e vender a sua
Então é isso que você falou. Aí você vê o cara, pô, é gamer, é gente boa, chega aqui e fala. Pô, você entra, eu aposto que você deve ser assim, você entra um homossexual, um cara, você não vai tratar o cara mal, não vai querer que ele saia dali, você vai tratar como uma... Vai querer sair com ele. Vai querer dar uns beijos. Não, mas então as pessoas se chocam. O Daily Wire, que é o do Andrew Cleveland, que você fala que é o meu mentor. Não é, mas eu gosto o Andrew muito Cleveland, tá tudo que ele fala. Exatamente. Ele fala o que eu penso já. Eu fico pensando, pô, deixa eu ver o que eu penso sobre esse assunto. Peraí que eu vou ouvir. Aí Terceirizou. Terceirizei, certeza. Eu não tenho vergonha, eu sou meio burrão mesmo. Mas ele fala assim, quando vai o pessoal lá no estúdio deles, fala, cara, mas como assim? Vocês são de direita, vocês são republicanos, vocês tratam a gente bem, porque na cabeça dos caras o cristão vai chegar com a tocha. Exatamente. É muito bom. Eu acho até assim, essa própria caricatura, que não é só física, tudo isso, mas, por exemplo, falar que a gente julga, né? Já é uma parte de uma caricatura, na verdade, que é alguém que não quer mudar. Porque as pessoas gostam de tudo que a gente fala. Mas quem julga é ela mesmo, entendeu? Ela se julga, ela se confronta, e aí ela fala, não, mas você tá me julgando. Eu falei, não, cara, eu estou te dizendo o que é certo, o que é errado. Que ela mesma já tá olhando do jeito errado. Óbvio, ela tá olhando do jeito errado. Começa um processo aí reflexivo, né? E aí se identificar, né, nos seus próprios erros e tal. E aí acaba dando... Porque, na verdade, a pessoa quer o que a gente prega, mas não quer a mudança. E esse é o problema. Exatamente. Ela não quer mudar. É o que diz lá em João 3,20, né? Que fala que aquele que pratica o mal, ele se afasta da luz temendo que as suas obras sejam manifestas, né? Exato. Então, tipo, não é a luz que se afasta, é a própria pessoa mesmo, que tipo assim, não, isso aqui que eu tá ligado? Não precisa revelar isso aqui que eu faço. Tá depois você explica pra eles o que é João 3,20, que eles não leem muito e tal. Esse livro aí, né? Esse livro a gente não tá católico. Numa dessa ele já recuou 10 passos, né? Deus tá olhando assim por isso. Ele fala assim, olha lá. Entendeu? Ensinar-vos uns aos outros. Como diria, mais um. Como diria o Tolstói, né? O Tolstói vai dizer, a virtude, quando ela é secreta, é o mais terrível do segredo. A virtude não manifesta. Mas isso é o mais terrível dos segredos. Ele faz sempre questão de falar das virtudes. Mas isso é importante. Antes da Bíblia, o cara cita Tolstói. Você entendeu a importância de explicar? Aquele é um cara óbvio. Aqui, a gente fala que esse é o único... O programa, que no grupo a gente pega mais pesado, mas é o único programa que a gente faz bullying cristão. É o bullying cristão. Bullying cristão entre cristãos. Não, isso aí é o mais saudável que tem. Eu ia te perguntar o seguinte. A gente tem avaliado muito, cara, essa questão que há uma tensão entre o virtual e o real, principalmente com mais jovens. Que eles têm acabado confundindo, né, muito o universo do virtual com o real, e muito na linha que a gente vem falando aqui no programa também, dessa diluição da realidade, né, e da verdade também, né, de conceitos. Então a coisa ficou muito fluida em vários aspectos. Líquida, né, fluida e tal. E aí eu te pergunto, no teu time, nos jovens, como é que é esse equilíbrio entre o jogo, a vida real, o estudo, se o cara não quiser depois, né, continuar como jogador profissional, atleta, uma outra profissão, como é que é esse equilíbrio entre o real e o virtual? Eu acredito que na questão dos esportes eletrônicos é um pouco mais tranquilo, porque todo jogador ele tem a sua vida pessoal, né? Tem alguns casados, alguns que namoram, já moram juntos lá, então acabou o horário de treino, acabou as suas responsabilidades como de qualquer outro ofício. Trabalho, claro. Você vai para sua vida pessoal, então você vai para sua casa, para sua família, vai curtir um cinema, vai, sei lá, para balada, vai para igreja, se for o caso. Entendeu? Então isso é bem separado. A gente tem tempo livre para fazer viagem, né? Viagem de lazer, obviamente a gente tem as viagens profissionais também, mas isso é muito bem estipulado, até porque não é vantajoso que a gente fique bitolado ali. A gente já percebeu que tempos fora do jogo, na verdade, acabam favorecendo o nosso desenvolvimento e o nosso desempenho. Por ser o teu lado profissional, então, você tenta fugir do virtual quando pode, né? Exatamente. Talvez seja o contrário da galera hoje em dia. E essa questão da pessoa perder um pouco o senso da realidade, na verdade, eu acredito que seja mais na questão quando a pessoa faz por lazer. Assim, que a gente tá vendo muito essa questão do metaverso, né? Aí, eu ia te perguntar isso, sobre o metaverso. Parece que
o metaverso ele é muito cômodo, né? Porque você não precisa sair de casa, você pode... Não precisa socializar. Não precisa socializar tem... fisicamente. Ali. Você pode ir num cinema sem sair de casa. Pô, já tô economizando Uber, tô economizando, sei lá, gasolina, tudo. E o papo é escrito, você pensa antes, né? Porque o diálogo é um negócio que a experiência do outro. Exatamente. Exatamente. Tanto é que o cara fica machão na internet. O cara então, tipo, eu não vou ser assaltado. Então a pessoa tipo, começa a ter um medo da vida real também. Eu acredito que passa por isso. E como eu falei, a questão da comodidade. Então, para mim é algo um pouco nocivo, às vezes até. Eu acredito que o metaverso ele pode ser usado para bens, cara, absurdo. Tem até aquele meme, né? Essa reunião podia ter sido um e-mail. Então, tipo, tem reunião metaverso presencial. Pum, já resolve isso aí, sabe? Mas tem uma galera que acaba perdendo a noção. Tem gente que vive ali. Fazendo boneco com boneco 2D, sabe? Sim. Nada contra se você é casado com uma pessoa com um boneco 2D. Isso é uma notícia recente de uma moça que foi na delegacia, porque ela foi estuprada no metaverso. E ela disse que foi uma experiência como se fosse real. Traumática. Eu fiquei traumatizado. Eu não duvido, porque pra ela talvez essa linha já ela já tá tão... A realidade tá tão... Pô, cara, você é tão doido que isso é uma perda do próprio senso de identidade, do eu, né? Do eu, quer dizer, o eu tá... você cria outro. Você imagina se o cara vai e mata o avatar dela. Pronto, vai preso. Caramba, como é que fica? Doideira aí. Devia ter matado antes de ela ir pra delegacia, né? Sei lá, pós-vida. É isso aí. E é isso aí. Num mundo onde você pode escolher se é homem ou mulher, por exemplo, a realidade já não conta muito, mesmo fora do metaverso. Mesmo no mundo físico. A realidade já não é não é um bem assim já tão... deixou de ser um valor, né? Uma coisa tão valorizada. Cara, se bobear, você já criou até uma casca entre a realidade e o metaverso. Antes do metaverso. Antes, já agora é só... É muito empurrar. Muito bom, né? Muito bom, não é bom, mas é aquela questão que tudo pode ser usado para um lado muito positivo e também pode ser usado para o lado negativo. Você pensa que a internet surgiu na guerra, né? Exatamente. Hoje em dia, cara, é usado para muitos bens, obviamente muitos males também, mas... E no metaverso, o que seria usar para o bem? Assim, explica para um leigo como eu. Justamente você fazer por exemplo, reuniões, transações, até a própria igreja mesmo, existem igrejas no metaverso. Eu acredito que isso vai dividir muito opiniões, assim, porque eu acredito que você ir numa igreja fisicamente é totalmente diferente, mas também eu não limito o Espírito Santo dele agir de forma distante, assim, vamos dizer assim. Né? E numa questão, entre aspas, missionária, imagina você fazer missões no metaverso. É um negócio muito doido, que até para pensar nisso é uma loucura, né? Porque, obviamente, você precisa de todo um background mais tecnológico. Você sabe que, por exemplo, missões que são feitas em tribos indígenas, tribos africanas, assim, você não vai ter essa tecnologia. Mas se você implementar essa tecnologia, você pode estar privando muita gente, por exemplo, que muitos missionários acabam morrendo de doenças, tipo ebola, malária, essas coisas. Imagina, você conseguir pregar a palavra sem fronteiras, sem, às vezes, uma questão de... Eu acho que aí é muito complicado você levar esse tipo de coisa a populações que não tem nenhuma... exatamente. Nenhuma estrutura, né? Então, eu tenho mixed feelings, quem tá falando inglês, mas eu vou falar. Foi a única palavra que eu aprendi, mas eu tenho um sentimento... Sentimentos conflitantes. Nessa questão, mas tem... realmente, por exemplo, quando a gente fala do Instagram e das redes sociais, muito já se discutiu no campo teológico de que também é um novo campo missionário. Porque você tem tanta má informação ali que é do mal mesmo, entendeu? De futilidade e tal, que você tem que estar ali tentando levar alguma informação. Nós nascemos disso. Nossa fé nasceu nasceu da internet. Foi na internet que muita gente na pandemia, cara, que não entendeu nada. Mano, o que é isso? Isso é o fim do mundo. Até porque a pandemia foi um momento em que a pessoa teve que lidar com a morte. Mesmo que não, né, a gente pode até falar, não foi a gripe espanhola que matou 1/3 do mundo, mas assim, começou a se tratar como se fosse. Vamos nos proteger. Qual é o limite da proteção? Eu vou ficar sem viver também, vou ficar trancado em casa, mas não vou correr nenhum risco, mas atravessar a rua também é um risco. A pessoa começou a ter que pensar nisso, coisa que a gente fazia no automático, né? Eu acho que a pandemia levou muita gente a enfrentar olho no olho o seu vazio existencial.
Eu conheço muitos testemunhos que começaram assim. O cara fugiu, tentou fugir, eu fugia pro trabalho, fugia pro sexo, fugia pra isso aqui. Não... De repente tá com a família, tá ele ali, no apartamento, e ele tendo que conviver com a pessoa mais difícil do mundo, que é ele. Entendeu? Com o vazio de que ele realmente, cara, entendeu que ele tá faltando alguma coisa e que ele encaixava e vivia... E com uma perspectiva da morte que a gente tava perdendo, né? Não a gente, nós aqui, porque a gente já tava buscando isso. Mas as pessoas que estavam vivendo, aquela coisa do cara que ia pro trabalho, voltava, dormia, acordava, tinha 2 filhos, sabe? O cara tava vivendo ali e esquecia essa coisa, que um dia eu vou morrer. Vai pro trabalho, tá cheio de escapes, perdeu a dimensão da morte, né? E é uma coisa até que o C.S. Lewis fala nas cartas, né? Se você deixar que a pessoa reflita, você tá levando pro campo do inimigo, pro campo de Deus. Porque a reflexão, ele pode chegar à verdade. Nosso trabalho aqui é mentir, é confundir. Você diz o diabo falando. O diabo falando. As cartas do diabo, né? É que você não falou o nome do livro, pareceu que o C.S. Lewis estava falando isso. A gente está tão na minha cabeça aqui do nada. É que eu tô roteirizando esse texto, então tá tudo na minha cabeça, pra mim já tá todo mundo sabendo. Mas repete então pra gente... Cartas do diabo. Agora encaixou. Nas cartas do diabo ao seu aprendiz, ele diz justamente isso, que o diabinho quer que o cara leia materialistas, leva ele pra ler lá, o Nietzsche, essas coisas. Fala, cara, ali é o campo do inimigo, é o campo do argumento. Ele pode ler aquilo e falar, puta, acho que não é bem assim. Entendeu? É o campo de Deus, entendeu? O Deus é a verdade. Se o cara argumenta, ele pode chegar à verdade. O nosso trabalho é mentira. É mentir, a gente tem que ludibriar. Afastar o cara. Tem tanto chavão, tem tanto clichê aí pra gente usar, você vai querer que o cara estude? Exatamente. Entendeu? Mas o pior é que realmente, eu tava conversando isso com minha esposa, inclusive, que a gente foi criado tipo num sistema econômico realmente que a pessoa perde o senso de humanidade, assim, você levanta, toma seu café, vai pro trabalho, depois você só dorme e repete. Então você perde a noção de sonhos, de perspectiva, né, de todo o cuidado de humanidade. E você falou uma palavra, perde o sentido de humanidade mesmo, porque o cara não sabe quem veio antes, o que veio antes, comete os mesmos erros, né? Você vê as ideologias acontecendo, presente perpétuo, coisa que já matou, coisa de animal, que é o presente perpétuo. O tigre não tem amanhã, né? Tem só agora. E o que, cara aliás, repetindo erros não é de 100 anos, repetindo erros de 10 anos. Que aliás, o presente perpétuo é uma doutrina muito comum nas religiões orientais. Que eu vi agora, o poder do agora, o aqui agora, que momentos, eu tô aqui agora, eu penso amanhã, você vive como animal. É uma crise, né, cara? Não, aqui tem um também, não dá pra gente viver só no ontem, sim, não, você tem que aproveitar o momento, mas você não é um animal que só reage aos instintos do momento. O problema é apagar o resto, né? É isso. Ô, Vitor, deixa eu voltar um pouquinho pro jogo. Já existe uma federação do jogo organizando os campeonatos? Tem federados? A CBF é literalmente a empresa que criou o jogo. Ela que faz as regras, ela que dita tudo pra gente. Então já tem o caixa d'água também. Já tem o Roberto Teixeira. Ele não pode falar. O menino trabalha lá. Mas a gente fala, pô. Em contrapartida tem também, se não me engano o nome é ABCDE, que é a Associação Brasileira de Times de Esportes, alguma coisa assim. Que é justamente os times de esporte eletrônico também criaram uma língua paralela. Fizeram uma associação e eles entram em acordo entre si para trazer ali as suas reclamações. As suas demandas, exatamente. É uma espécie do Clube dos 13 que tinha. É a CUT dos... Teve o Clube dos 13, que eram os 13 maiores clubes do Brasil, eles tinham lá, se reuniam, falavam, a gente tá recebendo muito pouco de televisão, mandava pra... Exatamente, para não surgir realmente uma ditadura, vamos dizer assim. Não, o jogo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, então a gente não joga. Então tem esse meio campo, assim, entendeu? Existe um lado, você tem que se envolver nessa política, porque tem um lado político nisso aí, né? Tem um pouquinho, sim. Ou dá pra você viver, assim, à margem disso? Não, pior que a todo momento você precisa, porque é a questão da saúde do jogo também. Então tem coisa que a gente precisa reclamar, a questão até da própria, não só do ecossistema do jogo, mas também de como está sendo feito para os jogadores, questão da saúde, até usar uma palavra de environment, assim, do jogador. A gente tá muito gringo. Muito gringo. Environment, gente. Do ambiente, né? Da ambientação do jogador. Sim. Assim, então, que environment funciona melhor, né? Porque não é bem ambiente. Não é bem ambiente. Ambiance.
E também tem toda a questão de regras, assim, né? Sobre, por exemplo, como a gente tem no futebol, a janela de transferência. Questão anti-aliciamento. Então eu não posso chegar e falar com qualquer jogador a qualquer momento. Porque eu ia falar, no videogame não tem, assim, regras do jogo, né? Tipo, uma bula, um negócio assim. A federação, ou sei lá, vocês nos campeonatos, existem algumas regras do tipo, eu não posso trair o meu time, eu não posso... Sim, e também são questões contratuais. Então todo jogador tem um contrato como se fosse um jogador de futebol mesmo. Então você está aqui, esse contrato vigente de 2, 3, 4 anos. E já teve caso de problemas disciplinares? Já, aí questão, multa, tem tudo no E como contrato. que o cara faz? Assim? Como é que tem tipo um Edinho, aquele que... Deve ser banido, né? Então, na verdade, é no caso de... um Edinho. Isso tá tudo, inclusive... Comprado pelo time adversário, joga contra, assim, tipo... São até cláusulas do nosso próprio contrato agora da T1, por exemplo. Se o cara tem alguma atitude antidesportiva, assim, ele é justa causa, assim, ele já está ciente, entendeu? Ou, dependendo da gravidade da questão, é alguma multa que a gente aplica, entendeu? Em X reais ou até X dólares, se o cara for para um campeonato internacional, né? Acabar... Teve, inclusive, nesse Mundial que a gente fez agora, teve um coach que ele foi banido por 1 ano dos campeonatos. Porque ele estava xingando o outro time, fazendo comentários bem pejorativos, assim. Tentando desestabilizar o time. Exatamente. Assim. Isso é permitido. Xingando durante o jogo. Xingando durante o jogo. Isso é permitido, só que existe um nível ali. Ele passou o limite. Exato, você não pode Mas como falar... é que é isso? Não é botou a mãe subjetivo? no meio. Botou a mãe no meio. É mais ou menos o seguinte, no futebol, fechado. tentando traduzir pro futebol. Você tá lá, o jogo é trash talk. Trash talk, exatamente. O trash talk Os caras estão se provocando. Ficam se provocando. Não, que sacanear vocês. Claro. Os caras estão se provocando o tempo inteiro. Rola provocação. Agora, aquela coisa, o técnico entra no jogo psicológico também. Agora, é diferente do técnico que o cara vai lá, quebra a perna do melhor deles lá. Sim. Bota um cara... mas aí o cara tá lá com uma metralhadora. Não pode quebrar a perna. Não, mas atira na cabeça. Tá falando dos Atira na comentários. cabeça. Tá falando dos Ele deve ter uma comentários. outra... falando sobre os comentários. Porque, tipo, assim, quando a gente joga... O jogo, apesar dele ser online, toda a ambientação é presencial. Então a gente joga de frente pro nosso oponente. Legal. Não sabia Então eles disso. ouvem a gente falando. Então se eles erram uma jogada, às vezes a gente fala, o que é isso aí? Não sei o quê. Tal, tipo, Dá uma zoada. dá uma zoada. Isso o cara dá uma desestabiliza. desestabilizada. Jola. Legal. Pô, tem Tipo, toda a psicologia. fazer isso ao vivo, que é isso e tal. Isso muito legal. Isso é permitido. Agora, o que você não pode fazer é tu chamar o cara de bicha, Sim, alguma coisa. mexer alguma coisa no corpo dele. Isso aí é totalmente antijogo. E aí, zoar a pessoa, não É o o jogo. fair zoar a play. pessoa, exatamente. É o fair play. Já teve a mais galera... um, a hein? galera Fair play. É jogo óbvio, né? líquido, Tipo, cara. é óbvio, não pode fazer comentário racista. Então tem uma galera que Aí é nem banida. aqui eu poderia. Exatamente. É coisa que é óbvia, mas é que, tipo... No jogo... Sim, tem que O estar óbvio mas escrito precisa lá. ser dito às vezes, né? Porque... Ô, Vitor, e já teve caso da galera cancelar um jogador já que a gente tá na época do cancelamento? jeito, E o pior que esse negócio é sério, hein? A vida do cara acaba, mano. Acaba, né? Como é que é isso no jogo? Cara, Qualquer a maioria dos casos que a gente tem hoje é exposed, mais um é um termo de exposição de alguma menina, assim, tipo, o cara tratou a menina mal ou ou abusou dela, então, tipo, as meninas mandam prints do cara Falando bosta pra ela e pum, a carreira do cara acaba assim, ó. Então você tem que ter muito cuidado, assim. Porque tem a que provoca também. É que nem o caso tem as vigarices. da Amber Heard do Johnny Depp, assim. Eu já vi isso acontecer. Já vi a menina ter razão. Claro que também acontece. Mas óbvio. o oposto também acontece. Então, Sim, pros meus jogadores, eu se sempre falo, cuidado com quem você traz pra sua casa, pra GH. Cuidado com a procedência, porque tu não conhece. Você conhece a menina numa balada hoje ali. Ou um menino, sei lá. Porque a pessoa pode manipular isso. Exatamente. Como a Amber fez, o cara perdeu 3 Nessa vezes linha. Tem muita mulher jogando? Putz, eu ia perguntar. Exatamente. Se a prevalência de homem... porque nesse caso a força física não vai fazer vai diferença. Isso é uma grande questão, um grande debate até hoje no mundo dos jogos, se
existe a diferença entre habilidade... Feminina e masculina. Exatamente. Ah, se tem uma liga masculina e uma liga feminina. Existem ligas femininas, mas a liga que a gente chama de masculina não é bem masculina. Na verdade, qualquer pessoa pode entrar. Mas existe esse fenômeno. Ela tem que ter um nível, não, ela tem que ter um nível de jogo, né? Tem que ter um nível de jogo equivalente, e isso não acontece com tanta frequência. E aí tá, tipo, não tem muito estudo sobre isso. Eu acredito que é tudo igual, porém, eu acho que é uma questão muito mais cultural. Campo de interesse. É campo de interesse. Eu não sei. É como uma menina escolhe menos ser pedreira, né? Exato. Mas futebol tem muita mulher no futebol, mas é menor. Não adianta. Não adianta mas você o pior querer... é que tem tipo assim, existem mais meninas gamers do que homens hoje. É mesmo? É mesmo. Existem, mas tem os jogos que elas dão preferência. Só que no ramo elas profissional... Jogam, tipo, ursinhos carinhosos, aí... Não, joga até jogo de tiro. Brincadeira, meninas, eu tô de sacanagem. Só brincadeira. Tem até jogo de tiro mesmo, só que no ramo profissional são poucas meninas. Olha só. Entendeu? E quando são profissionais, elas jogam um circuito à parte, um circuito feminino. Talvez isso se dê também por questão dos meninos não abrirem muito espaço para as meninas chegarem no time. Você vai contratar sempre um brother, você não vai contratar uma menina. Sim. E eu acho, isso aí já é muito achismo, porque a questão de... O que era incentivado pra gente há 10, 15 anos atrás? Eu tinha um PC em casa. Tipo, meu pai liberava jogos pra mim, mas talvez uma menina da minha idade não era incentivada a estar no computador, na mesma quantidade de horas que eu tava. Então, com 12 anos eu já jogava. Sim. Mas talvez uma pessoa que nasceu em 1995, uma menina, na minha idade, com 12 anos... Talvez ela não foi incentivada a jogar desde aquela época. Mas então, eu acho que você também não foi. Eu acho que cabe mais o negócio do interesse. Eu acho que é campo de interesse. É campo de interesse, porque a menina quer fazer outra coisa. Em 1984, meu pai trouxe um Apple II Plus para casa. Acho que foi o primeiro computador do meu prédio. E assim, pegou uma geração... Eu sou de 75, meu irmão de 78 e minha irmã de 80. Ou seja, eles bem mais próximos. Minha irmã nunca teve grande interesse. O meu interesse era o do usuário. Então, dava errado, eu batia. E o meu irmão fuçava. Então eu vejo muito essa coisa assim, não sei, claro, mas falando assim, de um exemplo muito particular. Ele tá dizendo que mais meninas jogam, então, né? Sim, exato. Mas porque hoje pode ter o prazer de jogar, não quer virar profissional. Pô. então, Pode ser só que uma muitas querem, mas não conseguem atingir o nível profissional também. Ou, por causa desse fechamento dos caras. Por causa desse fechamento dos caras. O time feminino, ele dificilmente consegue treinar contra os times masculinos. Porque, obviamente, você vai começar muito mal ali. Você precisa treinar com alguém. Sim. Entendeu? E aí o nível do treinamento delas é infinitamente inferior. Então, o que as organizações de campeonato fazem? Vamos criar um circuito feminino para elas jogarem entre si, irem amadurecendo e poderem treinar mais entre si. E aí, consequentemente, eventualmente elas vão estar nesse nível. Então, tem casos de jogos como Counter-Strike, que é mais antigo, que já tem muitas meninas no cenário, entendeu? Bacana. Só que é uma questão levantada até entre os psicólogos de algumas equipes também, que é muito difícil você manter uma equipe feminina junta durante muito tempo. Porque as meninas discutem lavar. Se eu comentar aqui, a gente vai ser cancelado. E o pior é que é doideira isso, é doideira. Imagina aquele dia que casa, né? Passa 2, 3 meses, já rola uma discussão muito ferrenha e tal, e o time é desmanchado. Então, não, mas olha, não dá pra negar agora, sem sacanagem, a gente tá brincando aqui, que existe uma personalidade feminina e uma personalidade masculina. Sim. Claro que existem homens que têm... Exatamente, não é científico. Até por uma questão de evolução, uma questão de força, questão de tudo. Uma questão... mentalidade. Se você é mais cético, uma questão de evolução, se você é mais cristão, mas é por uma questão divina que separou mesmo o homem da mulher. Somos ontologicamente iguais, economicamente diferentes. Bonito, você falou de um jeito mais legal. Mas a questão aí que você... eu acho que é diferente quando é num esporte físico. Eu acho que essa discussão é saudável. Tentar ver... testa aí. Porque às vezes, quando você estava falando, eu fiquei pensando, de repente, uma posição as mulheres fazem melhor. Sim. Uma posição... Desculpa. Eu conheço mulheres que têm posições. Mas assim, por exemplo, o homem é mais legal no ataque, a menina na defesa faz uma estratégia, o tipo de pensamento feminino vai fazer uma estratégia mais legal. Pode ser uma coisa interessante. Inclusive, eu detesto jogar qualquer tipo de jogo de estratégia contra a minha esposa, porque ela é muito nerdola, assim, eu passo raiva. Eu passo muita raiva. Ela é muito melhor do que eu, entendeu?
Agora ver que é isso. Ó. Tem aquela questão, eu imagino que deve ter a questão do reflexo também, né? Porque, querendo ou não, vamos supor, numa questão evolutiva, que o homem tinha que caçar e tal, então ele tinha que ter o reflexo melhor e, sei lá, evolutivamente. Mas depois que a mulher dá a luz, vai ver o reflexo da bichinha. Então, exatamente. Então, pra salvar o filho. Vai ver Nossa, se joga uma criança. Chega perto de uma leoa que tá com cria, você vai ver o leão tá ali, ó. Não, tem vários outros. Pô, é uma discussão realmente interessante. E deve ser quente, né? Porque tirando no esporte físico, em que há a força masculina, é diferente. Nitidamente maior. Acho que mentalmente acho que não. Eu acho que a gente é igual, assim. Falta oportunidade agora também. E é bom que existem mulheres que são contra essa separação entre circuito feminino, mas eu vejo que é importante para elas terem um espaço para evoluir, para chegar de lá. repente junta, né? Exatamente. Mais pra frente, junta elas já podem entrar agora, inclusive. Se quiserem, é livre. É livre, já pode se inscrever e tal, mas até o momento não teve nenhum time feminino que conseguiu se classificar. Entendeu? Por isso faz sentido o circuito feminino, para ter um espaço pelo menos de crescimento, né? Isso. Beleza. Porque também a gente tem que pensar além do mimimi, né? Exato. Não pode e tal, mas na prática, o que é melhor? Fazer elas Fora que eu vejo que talvez fosse muito problemático um time misto, como a gente chama assim, porque moleque é moleque, né? Então, tipo assim, imagina juntar quatro meninos e uma menina, ela vai ficar totalmente deslocada naquele ambiente. Sim. Então teria que ser um ambiente de office, porque tem time que mora no lugar que joga e tem time que vai como se fosse um escritório mesmo. Sim. Nesses casos, beleza, a menina tem a particular. Não, mas se começar com essa conta, daqui a pouco vai ter um índio no time, que tem que cumprir a cota. Mas é sem questão de cota, assim, tipo, uma liga gay, eu acho diferente. Eu acho diferente de cota, porque nesse caso... Gamers. Não, mas vou deu um exemplo, 4-1, por que não 2-2? Não, mas a questão vai ter que começar a tornar obrigatório. O que ele está dizendo é que tem um número de mulheres jogando. Sim. Entendeu? Sim. Isso faz diferença. É diferente no índio, tem quantos índios? O cara tá lá pra ele ser artista de cinema, o cara tá lá caçando na floresta, sei lá. É diferente. Num ambiente então que seria o contrário, 4 para 3 mulheres para um homem. Então, eu não tô querendo dar uma de feminista aqui, feminista. Não, feminista. Mas é que faz sentido. Faz sentido pelo menos tentar, e aí não vai dar certo. Exatamente. Antes de eu jogar Rainbow Six, quando eu jogava Warface, já tive uma menina no time. E foi uma questão super de boa. Porque é aquela parada. Se todo mundo se respeitar, beleza, mas a gente sabe que essa é uma situação muito utópica, assim, né? Claro. De 4 homens vão respeitar a menina. Pô, isso é horrível de pensar, mas é fato. Mas em escritórios isso acontece. Ou não, né? Sei lá. Enfim. Aí entrava num campo muito que não é o tema do nosso... No dia que vocês quiserem polêmica, de repente... Polêmica! Vocês trazem Mamilos, literalmente, nesse caso. Vocês trazem alguma jogadora profissional para dar o parecer dela, de repente pode ser. Boa. Se você tiver alguma que esteja para indicar, a gente teria o maior prazer. Isso aí. Com 4 marmanjos, que não manja nada. Falando nisso, como é que é a questão do... As meninas caem matando assim, você é gamer, que jogador de futebol, ou é um negócio? Pior que é muito acessível mesmo, inclusive... Eu sei que você é um cara casado. Então, mas eu posso falar porque a questão do passado eu desviei por causa disso aí. Quando eu cheguei nesse meio, tava falando com o Lusca, eu falei, cara, é doideira. É festinha ali, a oferta é muito boa, né? Muito grande, né? Muito. Olha só. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque a questão da Amber Heard lá que a gente falou. Tem muita gente bem intencionada, que vai ser tranquilo, mas tem muita gente mal intencionada também. Tem um pessoal também. que trabalha aqui nos bastidores e depois eu queria que você ensinasse ele a jogar gamer pra ver se o garoto vai desencalha, porque ele tá paradão. Tá ontologicamente meio parado. Assim. Entendi. Tem solução. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que vou encerrar vai longe. No auge, na polêmica. Com aquele gostinho de quero mais, né? Isso aí. Tá certo, gente. Poxa, eu que agradeço mesmo. Muito bom. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
prazerzão estar aqui. Pô, sensacional. Últimas considerações? Eu quero dizer que o que a gente fala aqui, ele não tem nenhuma responsabilidade. Só que ele fala, não vão cancelar o menino. Nem eu tenho. Não, cada um fale por si. Contratualmente eu não tenho. Eu mesmo não falo por mim. Mas, qualquer coisa a gente corta também. Tem editor para isso. Vitor, muito bom, muito obrigado. Aliás, você mostrou um universo que eu ignorava completamente. Muito feliz por isso. Isso é legal. E positivamente, né? Achei bem legal. Muito bom. Muito obrigado. Eu agradeço por esse espaço também, cara. É sempre muito legal assim, venha sempre. Falar sobre o esporte eletrônico. Legal. Portas abertas. E o que para finalizar, minhas últimas palavras nesse programa, espero que eu fale muito ainda. O que você falaria para um moleque que está ali e está pensando, porra, tô a fim de começar nesse caminho? Moleque ou menino? Ou menino. Ou meninas, exatamente. Cara, primeiramente, veja a sua aptidão para isso, né? Porque cada ofício você precisa ter uma aptidão. Obviamente que você pode se interessar e treinar muito, né? Em algum momento se tornar excelente nisso, mas veja essa questão assim da excelência, né? Porque é um ramo que é de competição, então você tem que ser o melhor e sempre busque acompanhamento psicológico, que isso é muito importante. Talvez digam o contrário, mas é o pilar ali que vai manter a sua cabecinha no lugar. Eu acho que não só para o esporte eletrônico, né? Faça terapia em qualquer lugar, né? E é isso, obviamente, não desista dos seus sonhos, vai mesmo, tenta convencer seu pai ali, mostra. Já no Google deve ter ali o salário de jogador profissional aí, que negócio, premiação. Mostra premiação. Mostra o pai vai ver, então é isso mesmo. É isso. Muito obrigado, Vitor. Vitor Intact, né? É isso. Muito obrigado. O papo foi muito bom. Muito surpreendente também. Achei que eu falei, eu não vou ter o que perguntar, ter o que falar. Não, mas rendeu legal. Rendeu muita curiosidade em torno do jogo. Muito obrigado, viu? Poxa, eu que agradeço. Vitor, muito obrigado aí pela sua presença. Que, bom, como irmãos, né? Deus abençoe aí a sua vida. Amém, obrigado. Parabéns e coragem por assumir, né, a sua responsabilidade da sua vida, tomar a sua decisão, falar para os seus pais que é o que você quer, né, e ir atrás. É um grande exemplo aí para muita gente. Parabéns aí, irmão. Poxa, Deus abençoe agradeço você. demais. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, gente, por esse espaço. Valeu. Galerinha. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um Quinto Elemento. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de dar joinha, não esqueçam de sininho, todas aquelas coisas que manda vocês já família, sabem. Temos o nosso... manda para a família. Temos nosso novo programa, que é o Notícias de Quinta com Kim Paim. Tem um monte de novidade, cada vez vai ter mais, então fiquem com a gente. Muito obrigado, Vitor, foi um prazer mesmo. Também me surpreendi com esse universo. E até o próximo Quinto Elemento.